sonho frustrado. Então, infelizmente, não queria estar começando esse vídeo dessa forma para revelar qual o sexo do bebê que eu estou esperando. Não queria que fosse dessa forma, infelizmente. Aconteceu algo muito chato. É o que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei com mais um vídeo aqui pro nosso canal. Primeiro eu vou falar sobre um assunto chato, que é sobre o chá revelação. Infelizmente, eu não poderei fazer o chá revelação como eu tinha planejado. Desde o início da minha gravidez, desde quando eu descobri que estava grávida, eu queria muito, muito, muito fazer o chá revelação. Porque pra mim era um sonho e eu acho muito lindo fazer chá revelação, revelar o sexo do bebê para seus parentes, familiares, os amigos, revelar, todo mundo descobrir junto ali. Era um sonho que, infelizmente, alguém destruiu. E eu vou contar tudo em detalhes pra vocês. Eu fiz a ultrassom para saber qual é o sexo do bebê no dia 13 de dezembro. Eu tava tão ansiosa, tão feliz e que eu ia fazer o chá revelação. Infelizmente, alguém irresponsável, posso dizer assim, que a pessoa que fez isso, ela não quer ver a felicidade, não de ninguém não, acho de mim, né? Porque se eu sei que alguém vai fazer o chá revelação e eu conheço o pai, conheço a mãe, e eu vou lá e falo pro pai que o que é o sexo do bebê, é porque eu não quero ver a felicidade daquela pessoa. Porque se a pessoa vai fazer o chá revelação, então cabe a pessoa revelar o pai do bebê, né? E não outra pessoa. Gente, desculpa. Porque isso pra mim foi um assunto muito, muito chato mesmo, muito... Eu fiquei muito magoada, muito triste quando eu descobri. Então, como eu ia falando, eu fiz a ultrassom dia 13, isso foi numa sexta-feira. Eu chamei minha amiga pra ir comigo, né, que ela ia me ajudar pra organizar as coisas do chá da revelação. Aí só ela sabia sobre o sexo do bebê. Só ela e a doutora e a assistente da doutora que estava lá quando eu fui fazer a ultrassom em um laboratório aqui da minha cidade, particular. Fui justamente no particular porque eu queria mais privacidade. Infelizmente foi o que não teve, né? Isso foi na sexta-feira, dia 13, quando foi no domingo, dia 15, meu esposo ficou sabendo sobre o sexo do bebê. Essa notícia, infelizmente, ela partiu de dentro do laboratório qual eu fiz a ultrassom. Por quê? Como eu fiz na sexta-feira, dia 13, e ele ficou sabendo no domingo, dia 15, não tinha como outra pessoa contar pra ele, a não ser a pessoa que estava junto com a doutora. Quem revelou, eu não vou falar o nome, porque não vale a pena nem citar o nome da pessoa aqui, pra mim não vale. Então eu vou contar em detalhes pra vocês como aconteceu e como ele descobriu isso, como eu fiz e porque eu suspeito dessa pessoa. Suspeito não, eu tenho certeza. Assim, não tenho uma prova real, concreta, porque ele não quis, por amizade, comprometer ninguém, então ele não me revelou. Aí por isso eu vou contar pra vocês o detalhe de tudo como aconteceu, pra vocês entenderem por que eu estou falando que a notícia vazou de dentro do laboratório, o qual eu fiz a ultrassom. Como eu fiz numa sexta-feira, dia 13, meio-dia, aí eu fui com a minha amiga, somente a minha amiga que foi comigo, e a pessoa que estava lá dentro com a doutora, a assistente da doutora, sabia sobre o sexo do bebê. Uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. E essa pessoa, infelizmente, me conhecia e conhecia
conhece, né, meu marido e pessoas que conhecem meu marido. Vazou lá de dentro, eu tenho a certeza absoluta, porque somente essas pessoas, e a pessoa que foi comigo, eu tenho certeza que ela não contaria pra ninguém, assim como não contou. Por isso eu tenho certeza que a informação vazou de dentro do laboratório. A pessoa que estava lá, ela me conhecia. Na hora que eu fui pedir pra doutora não me revelar o sexo do bebê, porque eu ia fazer o chá revelação, eu falei e ela estava na sala lá, e ela ouviu eu falando isso, que ia fazer o chá revelação. E ela até falou assim, tu já tem outro, né? E eu disse, tem. Ela disse assim, o que é o outro? Eu disse, é homem. Aí tudo bem. Fiz. Quando foi no domingo, o meu esposo foi para uma cavalgada, que ele organiza cavalgada. Essa cavalgada foi na Trizidela do Vale. E ele passou o dia todinho, ele saiu cedinho porque era longe da minha cidade, era em outra cidade, né? E aí ele foi cedo, passou o dia todo pra lá. Quando ele voltou da cavalgada, ele foi num outro evento, assim, de seresta, teve aqui na minha cidade. Justamente no lugar dessa festa, o dono do local é marido da mulher que é assistente da doutora. Quando ele chegou de lá, ele falou assim, Fia, acabei de receber uma notícia boa ali pra nós. Aí eu fui e disse assim, só se é pra tu, porque pra mim não é notícia boa. Aí eu perguntei, o que é? Aí ele foi e falou que já sabia o sexo do bebê. Eu também não acreditei, porque eu tinha feito na sexta-feira. Achei que ele tava mentindo, achei que ele tava com brincadeira. Aí eu disse, mas não me fala ainda não. Quem te falou pra me ver se é verdade? E ele não quis me contar quem falou. Daí eu já comecei a suspeitar. Se ele não me falou quem foi, é porque a pessoa que falou não deveria ter falado. Porque no caso dela, como assistente da doutora, é falta de ética para a pessoa sair falando sobre resultados de exame que acontece dentro de um laboratório, por mais que seja o pai da criança. Ela não deveria ter falado, ainda mais ela sabendo que eu ia fazer o chá revelação. Mas infelizmente, contou. Aí no momento que ele disse assim, eu fiquei sem acreditar. Aí eu disse, não, você tá mentindo. Se fosse verdade, você ia falar quem era. Ele disse, não, não posso falar quem é. Mas é verdade, eu sei o que é. Eu disse, pô, não me fala, eu não quero saber. Nesse dia, eu fiquei sem chão, sem ação. Digo, poxa, como que eu vou fazer agora um chá revelação se ele já tá sabendo? Mas no fundo eu queria que isso fosse mentira, que ele estivesse brincando comigo, que não fosse verdade. Aí eu comecei a investigar, pesquisar. Neste momento eu não sabia, porque eu conheço poucas pessoas. A idade é pequena, mas eu quase não conheço muita gente. E ela, eu não sabia quem era ela. Eu comecei a perguntar para algumas pessoas, e inclusive para a menina que foi comigo. Aí ela foi e falou quem era ela, e falou o nome dela, ninguém era casada. Aí na hora eu já associei o nome do marido dela com o nome do local, e quando ele voltou da cavalgada, ele encostou lá a festa de fulano de tal. Quando ele disse pra mim que veio da cavalgada, encostou nessa festa dessa pessoa. Pois foi ela. Aí passou. Isso já há dias, né? Eu digo, quando eu tive certeza, eu digo, pois foi ela que falou. Só que eu sempre suspeito. Talvez ela não tenha falado diretamente pra ele. Mas com certeza ela falou pra alguém, parente dela, que contou para o meu marido nesse local. Quando ele chegou, ele disse, acabei de receber uma notícia boa ali para nós. Falou dessa forma, então, eu tenho a certeza que foi lá no local dessa festa. Porque ele disse dessa forma quando ele chegou, acabei de receber uma notícia boa ali para nós. Dessa forma que ele me falou. Então, se ela não contou diretamente para ele, ela deve ter comentado com o esposo dela ou com a irmã dela, que tem contato com ele, que também faz cavalgadas. Organiza cavalgadas também aqui na nossa região.
E a irmã dela também andava para cavalgada na Trizidela do Vale. E aí quando ele volta, ele encosta no local da festa do marido da assistente. É óbvio que essa notícia partiu de lá. Quando eu tive certeza disso, meu mundo desabou. Porque no primeiro dia que ele me contou, eu fiquei triste, mas no fundo eu achava que ele estava brincando, que ele não sabia real. Aí passou alguns dias. Aí chegou pra mim e disse. Eu já estava tendo certeza, suspeitando, eu perguntando pra ele quem era que tinha dito e ele não me contava quem foi a pessoa que contou pra ele. Eu digo, pois só pode ter sido ela. Porque uma vez, no mesmo dia que ele me falou que sabia do sexo, eu disse, me conta quem é. Ele disse que não podia me contar. Quando ele disse que não podia me contar, eu falei assim, diga, pois eu vou descobrir e eu vou processar essa pessoa. Aí foi que ele não me contou mesmo, porque ele sabia que se ele me contasse, eu tivesse a prova real, eu tinha processado ela. Eu não processei porque eu ia precisar de uma prova. E eu não tinha, para evitar a confusão, aí ele não me falou. Mas se ele tivesse me falado, eu tinha processado ela com certeza, porque isso é uma falta de ética. A pessoa que trabalha na área da saúde ou qualquer outra área que não pode sair falando dos pacientes, é muita falta de ética, falta de respeito, até pelo próprio lugar a qual ela está trabalhando, porque isso faz com que o laboratório perca confiança, né? A gente deixa de ir no público, vai ir no particular porque acha que vai ter mais privacidade. Mesmo que no público ninguém pode sair falando nada. De paciente, principalmente da saúde, não pode falar quem faz exame, muito menos revelar resultado de exame para ninguém. E aí acontece um negócio desse, é frustrante. E a gente fica completamente sem confiança de voltar num laboratório desse para fazer qualquer tipo de procedimento, exame, alguma coisa. Quando foi uns dias depois, ele chegou para mim. Como ele não ia me contar, eu fiquei aguardando, esperando ver o que ia acontecer. E eu planejando as coisas, mas esperando. E eu já estava com tudo organizado, assim, para mandar fazer as coisas. Já tinha falado com algumas pessoas e as pessoas só não tinham começado a fazer as coisas porque eu disse, só começa quando eu definir a data. Por quê? Por causa já desse problema. Porque se fosse verdade, aí eu só não continuaria fazendo as coisas. E se fosse mentira, eu ia fazer. E aí eu fui descobrir que realmente era verdade no dia que ele chegou pra mim. Isso foi num sábado, não me recordo agora a data do sábado que ele me falou. Que agora eu vou revelar pra vocês o que é o sexo, porque ele disse assim pra mim, Fia, qual o nome que nós vamos colocar na nossa filha? Aí eu disse assim, filha? Ele disse, é. Aí eu imaginei que ele tava com brincadeira, mas aí eu fiquei assim, imaginando, será que é verdade? Será que é mesmo? Eu fiquei feliz por um momento e triste por outro, né? Feliz porque eu pedi muito a Deus que me desse uma menina e Deus me deu. E triste porque eu não ia mais poder fazer essa revelação. Aí eu mandei mensagem pra menina que foi comigo e perguntei pra ela se era menina. Que o Mauro já estava sabendo. Aí ela disse que era. Eu digo, nesse momento eu desabei, passei a tarde chorando. Tentei me controlar, mas não consegui. Então tal que muitos dias depois eu tô aqui gravando esse vídeo e ainda choro ainda me emociono, porque pra mim foi frustrante, porque só assim, eu sou muito emotiva e quando eu quero uma coisa, eu luto muito pra que aconteça, ainda mais algo desse tipo, né, que uma gravidez. Eu não tenho um plano de engravidar novamente, isso tá nos planos de Deus. E mesmo que tivesse, cada gravidez é única, então não é uma coisa, isso pra mim não é uma coisa que eu posso fazer depois, não. Eu perdi a chance de fazer isso agora. E eu queria muito, muito, muito fazer. Até porque quando foi pra mim descobrir o sexo do bebê, da minha primeira gravidez, ele ia comigo e não pôde ir.
porque ele estava trabalhando, eu fui sozinha. Aí, dessa vez, ele também estava trabalhando, talvez não vai dar certo a gente ir junto, para ver junto. Então eu vou fazer o chá revelação, que eu já tenho vontade mesmo, acho muito lindo. E pra gente descobrir os dois juntos. E assim eu fiz. Mas infelizmente essa pessoa contou. Aí nesse dia, nesse sábado que ele falou, e quando a menina me confirmou, meu mundo desabou. Assim, eu fiquei muito triste, muito mal, angustiada, desesperada com tudo isso, porque eu não poderia mais fazer o chá revelação. Aí eu mandei mensagem para um dos sócios do laboratório e falei sobre o que tinha acontecido. Ele foi até atencioso, graças a Deus, me ouviu e falou que eu estava certa e que ia tomar as devidas providências. Ia mandar, né, ia falar com a pessoa lá, que ela era contratada, era da doutora e não do laboratório, mas ele ia falar com a doutora. E aí ele falou, mandou mensagem para ela, aí ela negou tudo, né? É óbvio que ela ia negar, porque ela não ia querer perder o emprego dela. A única saída dela era ela negar mesmo, né? Infelizmente. Mas partiu dela sim, a primeira notícia partiu foi dela. Quem contou pro meu marido, eu não tenho certeza de qual dessas 3 pessoas contou pro meu marido. Se foi ela, se foi o marido dela, ou se foi a irmã dela. Sei que saiu do laboratório, a notícia vazou de lá. E ela era uma das pessoas que tinha acesso à informação. E é tão tal que acho que ela ainda falou pra ele sobre o chá revelação, porque pelas conversas que a gente teve aqui, deu pra perceber que a pessoa deve ter comentado sobre o chá revelação. Mas, infelizmente, aconteceu isso. E aí, ela negou tudo, dizendo que não tinha sido ela. E quando a doutora me mandou mensagem, querendo saber como que eu tava, né? Porque ela se preocupou comigo. A doutora foi muito legal também, muito gentil. Mas infelizmente nem todo mundo é legal, nem todo mundo é gentil e nem todo mundo tem ética pelo seu trabalho e respeita os outros. E eu fiz isso, mandei mensagem para eles, porque infelizmente o que aconteceu comigo, eu não desejo de forma nenhuma que aconteça com ninguém. E quem sabe assim, ela aprende uma lição e nunca mais saia comentando sobre os pacientes ou sobre o resultado de exames que alguns pacientes fazem lá, né? Porque quem sabe quantas pessoas comentam. Infelizmente, né? Ninguém vai saber. Infelizmente, essa pessoa destruiu esse sonho que eu tinha. E aí, por isso, eu não posso mais poder fazer chá revelação. E acertou quem deu palpites, que disse que era menina. Acertou, é uma menina. E agora eu só peço a Deus que venha com muita saúde, que tudo dê certo. Deixe o seu comentário, like e me segue lá no Instagram também. E uma coisa que eu queria dizer muito pra vocês, que a gente deve tomar muito cuidado, né? Pesquisar antes bastante sobre os laboratórios, clínicas e as pessoas, né? Funcionários, porque é complicado isso, é chato, que só quem passa, quem já passou, vai entender do que eu tô falando. Isso que aconteceu, infelizmente, comigo. Eu não desejo que aconteça com ninguém, mas que a gente fique mais atento, né, quando a gente for fazer algum exame e algo desse tipo que estiver planejando, procurar as clínicas e laboratórios mais responsáveis, porque às vezes nem todo mundo que trabalha no laboratório é irresponsável e tem falta de ética, mas nem todo mundo tem respeito, né? E aí a gente, quando acontece uma coisa assim, é entregar nas mãos de Deus e esperar que Deus resolva tudo por nós. Então, muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até aqui. Deixe seu comentário, curte. E é isso, gente. Muito obrigado. E espero muito que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.